A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos. A mensagem se encontra no livro de Provérbios, capítulo 9. Esta mensagem foi a segunda mensagem revelada por Deus. A primeira se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. A seguir, Deus me revelou duas palavras muito fortes que foram resiliência e fé. O resiliente pode até passar por momentos difíceis, mas ele entende que tudo é para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. O resiliente, ele tira lições de tudo que lhes acontece. Ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Ele passa por momentos difíceis e não perde a sua fé. No final de 2022, quando eu estava em Portugal, Deus me mostrou o estado da igreja atual. Fui ao Brasil no mês de julho e lá Deus me mostrou novamente as mesmas visões. Eu entendi que era Deus dizendo: filha, é geral. Na primeira visão eu via a Igreja de Cristo de joelhos dormindo. Nos faz lembrar das 10 virgens. Quando o noivo se apresentou, todas estavam dormindo. E possamos ser como as 5 prudentes que estavam com reservas nas suas lamparinas. Na segunda visão, eu via uma mulher morta abaixo do púlpito da igreja. No rosto dela tinha uma máscara clara que resplandecia. Eu entendi que ela simbolizava a noiva de Cristo. E eu perguntei: o que é isso, Senhor? E ouvi uma voz que dizia: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Esta mensagem se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, o versículo 26. Ao acordar, abri a palavra, saiu no livro de Lamentações 3 e o versículo 6. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Deus está alertando o seu povo. Não vamos generalizar porque ainda existem muitos homens de fé, mas também temos visto muitos que já apostataram da fé. E Deus está alertando a sua igreja. Mais fé, mais fé. Vamos ficar atentos ao direcionamento de Deus para nossas vidas. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não questionou, ele obedeceu o direcionamento de Deus. Quando Deus nos der um direcionamento, vamos obedecer, vamos dar o nosso passo de fé. O que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Ele faz o impossível, mas o possível ele nos ordena como ordenou a Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. No início deste ano, Deus falou que eu iria ao Brasil por um tempo e que eu iria retornar e que logo a seguir eu viria para a Espanha. Retornei a Portugal em novembro e logo a seguir vim para a Espanha. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu estou na dependência do Pai. Quando temos a certeza, a convicção de que Deus é na nossa vida, não devemos temer. Vão surgir obstáculos na nossa trajetória, mas na palavra de Deus está muito claro que todos que foram chamados por Deus passaram por perseguições. Nós vamos ser afrontados, caluniados, vão tentar abortar os projetos de Deus para nossas vidas, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos meditar Provérbios 9, do versículo 1 ao versículo 6. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Esta mensagem de Provérbios 9, ela nos apresenta 2 tipos de convites. O primeiro convite é o da sabedoria, nos convidando para um banquete. Ela diz: venham, já está tudo preparado. Este banquete é o banquete universal, o banquete eterno. A sabedoria é um tesouro eterno e está acessível a todos que estão dispostos a buscar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça, porém, com fé, não duvidando,
porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. É uma pessoa vacilante nos seus pensamentos. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como adquirirmos a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A falta de sabedoria poderá nos levar a ter prejuízos na nossa vida espiritual e também na nossa vida secular. A sabedoria ergueu sua casa com as suas 7 colunas. Ela se esforçou. A sabedoria que vem do Senhor revela suas 7 colunas nos 7 dias da criação, na instrução, no conselho, no ensino, na inteligência, no conhecimento pleno. Estas virtudes são as chaves para a compreensão da sabedoria da palavra de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Eles foram rejeitados porque rejeitaram o conhecimento. Vamos abraçar o conhecimento, vamos nos aprofundar em conhecer os mistérios de Deus através da sua palavra, que possamos conhecer e praticá-la, porque muitos até são conhecedores, mas não são praticantes. De uma forma geral, podemos destacar 4 tipos de conhecimentos: o conhecimento empírico, o filosófico, o científico e o teológico. Todos são conhecimentos extensos. Existem vários tipos de teólogos. Muitos adoram aos deuses com D minúsculo, deuses profanos, criados pela imaginação humana. Outros são satanistas. Eu faço um convite a todos: vamos adorar ao Deus Santo, ao Deus soberano, o único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Salmos 24 nos diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Tudo é dele, nós somos dele. Se hoje estamos respirando é porque ele tem permitido. Somos totalmente dependentes de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo 21, nos diz que ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando temos a convicção de quem é o nosso Deus, mergulhamos com profundidade no jejum, na oração, na leitura da sua palavra. Então ele nos conduzirá a vivenciar o seu sobrenatural. Jesus veio ao mundo 100% Deus, mas como homem, para nos deixar o seu exemplo de fidelidade, de submissão ao Pai. Ele foi desprezado, humilhado, mas foi vitorioso. A morte não o deteve. Para vencermos este mundo, devemos ser filhos obedientes, imitadores de Cristo. A obediência é um ato de fé e de confiança. Somos seres humanos. Se dissermos que não temos pecado, a palavra de Deus é muito clara em dizer que já estamos pecando. 1 João, capítulo 2, o versículo 4, a palavra também nos diz que aquele que ama, obedece. O que diz que conhece, o que diz que ama e não obedece é mentiroso. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa e temos que buscar a santificação todos os dias. Nunca vamos chegar a ser perfeitos, mas vamos nos corrigindo, nos policiando. Temos que estar vigilantes. No livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, nos alerta. A palavra de Deus diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Medite na letra do louvor Renovo. Deus me mostrou 2 louvores. Ele disse: são 2 louvores que você vai louvar. Renovo e deixa eu te usar. Vamos buscar o renovo todos os dias. Vamos deixar Ele nos conduzir e vamos deixar Ele nos usar para ganharmos vidas para o seu reino. A seara ela é grande e são poucos os ceifeiros. Do versículo 7 ao versículo 9 de Provérbios 9, veja o que nos diz a palavra: o que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si, o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Por amor para com a nossa família, às vezes chamamos a atenção por algo que estão fazendo fora dos propósitos de Deus.
Mas se eles estão vivendo segundo as obras da carne, até mesmo um conselho é rejeitado e ainda ficarão revoltados. Mas quando somos escolhidos, temos que entregar o recado de Deus, mas tendo o entendimento de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Deus me revelou algo que me fez refletir. Eu espero que todos reflitam. Deus me mostrou um homem querendo se jogar de cima de uma ponte. E eu estava sozinha a uns 4 metros de distância e ouvi uma voz que me interrogava: o que você faria numa situação dessa? Na hora desceu um rolo de pensamentos e pensei: tenho que ser sábia, tenho que convencê-lo a desistir de praticar tal ato com palavras de amor, porque sabemos qual o final de quem pratica tal ato: é o sofrimento eterno. Nesta visão, Deus está nos ensinando como salvarmos vidas com palavras de amor. Mas também temos que entender, devemos nos conscientizar de que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Veja lá no livro de Hebreus 4, versículo 11. A palavra por si só, ela nos corrige. O Pai corrige porque nos ama e devemos ser gratos a Ele. Devemos ser gratos a Deus. A correção é para nos livrar do sofrimento eterno. Eu sou muito grata a meu Deus por Ele estar me revelando a sua palavra. Através da palavra, Deus tem agido de uma forma sobrenatural na minha vida e na vida de muitos que são obedientes ao Pai. Nesta minha ida ao Brasil, Deus me fez ouvir pessoas de gênio difícil dizer: eu sou assim e não tem jeito, porque é da natureza. Na hora eu respondi: tem jeito sim, eu sou testemunha. Eu não tinha a sabedoria para falar. Muitas das vezes queria descer Cristo a goela abaixo das pessoas. E não somos nós que convencemos o homem do pecado, e sim o Espírito Santo. Temos que buscar em Deus a mudança e também temos que nos esforçar, porque esta imperfeição de caráter, quer sejam herdadas ou adquiridas, elas prejudicarão os planos de Deus para nossas vidas. Se permitirmos, o oleiro celestial nos moldará segundo a sua vontade, transformando nossas vidas em lindos vasos de honra. O processo da remoção dos nossos defeitos não é fácil e indolor, mas podemos confiar que é para o nosso bem tanto presente como eterno. Que possamos adorar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Não devemos ter medo de sermos reconstruídos por Deus. Ouçam o louvor No Controle do Vaso, de Susana Silva. Medite também no livro de Jeremias, capítulo 18, o vaso nas mãos do oleiro. Quando Deus está no controle, não devemos ter medo. Vamos passar pelo processo adorando ao Senhor. Devemos ser humildes em reconhecer que sozinhos não somos nada, sozinhos não somos capazes. E Deus irá nos colocando à prova para sermos aprovados e vamos sendo moldados pelo próprio Deus. Temos visto muitos cristãos caídos porque no meio do processo não vigiaram e o inimigo das nossas almas minou a sua fé. Temos visto muitos cristãos com a sua fé morta. Eu já vi pai desistir dos filhos, esposa desistir do esposo e vice-versa. O cristão tem que abraçar o escudo da fé, porque a fé indo embora, o inimigo entra com tudo, porque o papel de Satanás é ver a discórdia no meio das famílias, a dissolução. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Onde Jesus está, reina a paz. A tendência do cristão sem fé é a desistência. Temos que ser perseverantes em buscar a mudança. O processo vem para que haja conserto. É Deus forjando o nosso caráter. E depois virá mais processos para nos fortalecer, nos amadurecer, nos dar estrutura. Muitos não entendem os mistérios de Deus e tomam decisões precipitadas. Muitos desistem a um passo da vitória. A água quente que amolece a batata, ela endurece o ovo. Esta experiência ela nos ensina uma grande lição.
Só há duas escolhas no meio do vendaval. Ou nos humilhamos e reconhecemos o nosso erro e nos voltamos a Deus em obediência, ou continuamos no erro e sofremos as consequências da desobediência. 1 Pedro 5, versículo 6 nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É no tempo de Deus. Esta mensagem foi a terceira mensagem revelada por Deus. 1 Pedro 4, 1 Pedro 5, na mesma visão. Ao todo, já foram 7 passagens bíblicas reveladas por Deus, para a honra e a glória dele. Eu sou apenas um vaso que ele me confiou esta missão. A última foi apenas um versículo que nos traz uma grande lição. Hebreus capítulo 11, versículo 25, que nos fala da renúncia de Moisés. Ele foi criado como príncipe pela filha de Faraó, mas ele decidiu desprezar as riquezas do Egito, preferindo ser maltratado ao lado do povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele priorizou a Deus. A seguir, Deus me revelou a palavra muito forte que foi posicionamento. Era Deus me dando um chacoalhão dizendo: filha, desperta, leva as mensagens que eu tenho te mostrado. Tem muita gente precisando. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Deus falou que iria me surpreender e realmente ele tem me surpreendido na minha trajetória. Deus já me mostrou a 2 pastores, um de Portugal e outro do Brasil, por videochamada, através de amigos. Eles, sem saberem de nada do que Deus estava me mostrando, eles me viam com um cajado nas mãos. No livro de João, no capítulo 4, o versículo 1, nos fala que devemos buscar em Deus o dom do discernimento, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Realmente estamos vendo muitos falsos profetas, porque nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos da igreja na terra. Nós temos visto muitas heresias, mas ainda existem muitos homens e mulheres de Deus. Ao chegar em Portugal, não falei nada sobre o que havia acontecido comigo no Brasil, e Deus revelou tudo ao pastor. Aqui na Espanha, veio uma missionária para um evento e ela não sabia de nada sobre a minha vida, e Deus usou ela de uma forma tremenda e disse: filha, quantas visões eu tenho te mostrado, e vou continuar te visitando nas madrugadas. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele é o nosso Deus vivo e poderoso. Ele usa os seus vasos para nos renovar mais e mais as forças. É Deus dizendo: filha, eu estou contigo, continua, não pare. No livro de Mateus 7, o versículo 24, Jesus diz: os que ouvem minhas palavras e as praticam é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. A casa, quando é edificada na rocha que é Cristo, ela suporta os temporais. O homem que não obedece à palavra de Deus, ela é comparada ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E ao vir as tempestades, ela não resistirá e cairá, e será grande a sua queda. Vamos ser cautelosos na construção da nossa casa espiritual, porque não estamos imunes às tentações. Vamos erguer a nossa casa com as 7 colunas da sabedoria. O número 7 é o número da perfeição. Nós vemos o número 7 se destacando em várias passagens bíblicas. Vou citar apenas um exemplo que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 10. Os 7 mergulhos de Naamã. Vamos deixar Deus quebrar nosso orgulho e vamos descer no jejum, na oração e sairmos curados. Medite na letra do louvor Eu Quero Descer, de Raquel Melo. A letra deste louvor é muito forte. Agora vamos meditar Tiago 3, do versículo 13 a seguir. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A palavra de Deus diz que o sábio e entendido, ele tem o espírito de mansidão. Ele tem paz. A paz que excede todo entendimento, ela vem de Deus. A primeira coluna, ela é o temor do Senhor. Provérbios 9, o versículo 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Temer ao Senhor não é ter medo, e sim respeito pelos seus ensinamentos. O temor do Senhor é como se fosse um freio nas nossas vidas. O temor do Senhor nos dará equilíbrio. No versículo 11 de Provérbios 9 diz que o filho obediente, os seus dias serão multiplicados na terra. E no versículo 12 nos diz que se fores sábio, para ti serás sábio, se fores escarnecedor, só tu o suportarás. No livro de Atos 2, nós vemos a união dos cristãos. Eles eram tementes dentro e fora do templo. E através dos seus comportamentos, o povo se voltava a Deus. O cristão guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo próprio Deus. Quando Deus diz vai, ele vai. Quando Deus diz espera, esperamos. A obediência a Deus nos dará livramentos. A segunda coluna, ela é pura. Salmo 51, versículo 10, Davi clamou a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Temos que clamar ao Senhor por um coração puro. Um coração puro é comparado ao coração de uma criança. O coração puro não guarda mágoa dos seus semelhantes. É um coração perdoador. Um coração transformado por Cristo se revelará na mudança de atitude, no amor ao próximo. O cristão de coração puro, ele não abre mão dos princípios bíblicos. Ele ama o que Deus ama e aborrece o que Deus aborrece, que é o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Jesus nos ensina a orar pelos que nos perseguem. Jesus disse: que galardão tereis amando quem vos ama? Tenho ouvido muitos dizendo ser cristãos, lançando palavras de maldição contra os seus semelhantes. Devemos vigiar. Vamos orar por eles. No livro de Provérbios 24, versículo 17, nos diz: quando cair teu inimigo, não te alegres, nem regozije o teu coração quando ele tropeçar. Nosso dever de cristão é orar para Deus libertá-lo, para Deus lhes dar um novo coração, um coração puro. A terceira coluna, ela é pacífica. O pacificador, ele tem paz com Deus em primeiro lugar, consigo mesmo e com seus semelhantes. Ele é reconciliador. Ele sabe lidar com situações adversas. Ele trabalha pela paz no seu lar, na igreja, no trabalho, na sociedade a qual pertencemos. Mateus 5, versículo 9 nos diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A quarta coluna, ela é moderada. Uma pessoa moderada, ela é sensata. O sensato, ele é prudente. Ele pensa antes de falar algo. O insensato, ele é comparado a uma faísca lançada impensadamente e poderá causar um grande incêndio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A quinta coluna, ela é tratável. O primeiro passo da pessoa tratável é a humildade. A humildade nos levará a aceitar a correção do Pai. O que trava o ser humano é o orgulho de pensar que sabe tudo, que é autossuficiente e que não precisa de ajuda. Sozinho jamais veremos a mudança. Temos que nos esforçar. Devemos ser humildes e pedir ajuda ao Pai, e Ele nos ajudará. Salmo 51, versículo 17, nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Jejue, ore, seja obediente, e você verá o agir de Deus na sua vida. Temos que ser persistentes. Temos que clamar a Deus e dizer: Pai, eu quero me libertar de tal pecado e sozinho não consigo. Me ajude, por favor. Temos que nos humilhar diante do Pai. A sexta coluna, ela é cheia de misericórdia. No livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 32 nos diz:
Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O misericordioso, ele estende sua mão sem distinção de raça, cor ou posição social. Vamos seguir o exemplo do bom samaritano. Medite no livro de Lucas 10, do versículo 25 a seguir. Que possamos estender as mãos e ajudarmos a alcançarem a cura. Muitos precisam da cura exterior, mas são incomparáveis os que precisam da cura da alma. Somos embaixadores de Cristo na terra, vamos conduzi-los até Jesus. Só Ele tem o poder de curar, de mudar vidas, de mudar histórias. Mateus 5, versículo 7 nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A 7ª coluna, bons frutos. No livro de Mateus 12, 33, a palavra de Deus diz que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Certa feita, alguém perguntou a uma jovem sobre a sua conversão: que pastor a levou a aceitar o Senhor Jesus? E ela respondeu: não foi nenhum pastor, foi a vida exemplar de uma amiga que me levou a desejar ser como ela. Foi isso que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Somos luz. Vamos deixar o brilho do Espírito Santo iluminar os que estão à nossa volta. Vamos vigiar na hora de falar. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eis aí a necessidade de um coração puro. O homem carnal, ele vê o evangelho como uma loucura. Ele diz: é muita renúncia. Mas a definição de loucura é não ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo. Também já ouvi pessoas dizerem que é muito difícil ser crente. Carnalmente falando é difícil, e espiritualmente falando se torna fácil. Quando decidimos andar em espírito, nós abrimos mão do orgulho e dizemos: não é fácil, mas é possível sim eu ser quem Deus quer que eu seja. E as renúncias por amor a Cristo se tornam um prazer, uma alegria, um refrigério para nossa alma, porque sentimos Ele sempre bem pertinho, nos guiando, nos protegendo. No livro de Mateus 11, o versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Seja qual for a situação que estamos enfrentando, tudo se torna leve, porque paz não é ausência de guerra, e sim ter paz em meio à guerra, em meio ao temporal. O rei Salomão, ele comparou a sabedoria e a insensatez a uma mulher. Vamos meditar Provérbios 9, do versículo 13 a seguir. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e ignorante. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas ruas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de senso ela diz: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A sabedoria, ela nos conduzirá à vida eterna com Cristo. A insensatez, a perdição eterna. A insensatez engana a humanidade, oferecendo os prazeres carnais. Ela te convida a uma vida de prazeres momentâneos. Ela diz: venham, as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é agradável. Ela convence a humanidade a viver uma vida sem limites, dizendo: é tudo normal, é tudo banal, é tudo maravilhoso. Vivem como se não houvesse o amanhã, sem se preocuparem com a sua vida eterna. Muitos pensam que os cristãos guiados pelo Espírito Santo vivem numa prisão. Se engana quem pensa desta maneira. Somos livres. No livro de João 8, e o versículo 32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Nós temos visto muitas pessoas escravas do pecado, sendo guiados pelas obras da carne e sem forças para se libertarem. Veja no livro de Gálatas 5, do versículo 19 ao 21.
Ali estão as 17 obras da carne. No livro de Romanos 8, e o versículo 5 nos diz: os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, os que andam segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não espere parar de praticar as obras da carne para fazerem a sua decisão de se entregarem a Cristo. Venham como está, e o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, te ajudará. 1 Coríntios 6, o versículo 12 nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Temos que ter domínio próprio. Temos que ter domínio próprio. Vamos nos esforçarmos para vivermos segundo o fruto do Espírito de Gálatas 5 e o versículo 22. No livro de Provérbios 9, o versículo 18, a insensatez te convida a uma vida de prazer às escondidas, prazeres proibidos, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esta palavra ela é dura, mas libertadora. 1 Coríntios 6, o versículo 18 nos diz: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos honrar a Deus no nosso corpo. Somos o templo do Espírito Santo. O preço que ele pagou foi muito alto. A insensatez, ela é comparada à mulher alheia. A palavra faz uma comparação entre a infidelidade matrimonial com o adultério espiritual. Muitos podem estar se perguntando: como assim adultério espiritual? Assim como Deus usa seus escolhidos, porque não foi nós que o escolhemos. Ele nos escolheu e nos nomeou para anunciarmos o Evangelho. Assim como Ele usa os pastores, apóstolos, evangelistas, missionários para levarem a palavra da salvação, para anunciarmos o Evangelho de Cristo, compromissados com a verdade que é a Bíblia Sagrada, falando ao mundo que a porta é estreita. Também temos visto muitos levando o Evangelho de Cristo de maneira errada, um cristianismo da porta larga. Temos visto o descaso que as pessoas demonstram para com as advertências da palavra de Deus, no tocante à necessidade de um preparo para entrar no céu. A Bíblia, ela é o nosso GPS, a nossa bússola. Vamos ver o alerta de Jesus no livro de Marcos, no capítulo 9, do 45 a seguir. É muito forte. Se a tua mão te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que ter nas duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançado no inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Este alerta de Jesus é figurativo, não é para nos automutilarmos, e sim para nos chamar a atenção, para que possamos ter o domínio do pecado sobre nós. No livro de Apocalipse 22, versículo 18, nos diz que não podemos acrescentar nem tirar palavra alguma da verdadeira profecia. Os homens estão distorcendo a palavra de Deus, mas ela continuará sendo a mesma, assim como o nosso Deus é imutável. Meus irmãos, assim como Deus tem se revelado a mim, Ele pode se revelar a ti também. Só depende do seu posicionamento. Tem muitos homens e mulheres de Deus sendo usados por Deus, mas tudo tem um preço, tudo tem o seu preço. Até mesmo Jesus, para realizar os milagres, Ele pagava um alto preço. Preço da obediência, preço da entrega, da renúncia. Vamos mergulhar no profundo.
para Deus nos usar, para ganharmos as almas para o reino dos céus. Vamos buscar mais amor pelas vidas. Sei que muitos vão pensar, esta palavra foi dura, tem sido dura, mas a palavra de Deus ela tem que ser anunciada. Temos que cumprir o ID e não temos como camuflarmos. O nosso Pai, Ele é amoroso, Ele corrige por amor as nossas vidas. Esta mensagem ela é um presente de Deus aos nossos corações. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O Pai amoroso, Ele vai corrigir seu filho para não ir por caminhos tortuosos, por caminhos de perdição, de destruição. Neste mundo, tudo é ilusão, tudo é passageiro. Não vamos nos deixar ser dominados por coisas banais. Vamos adorar o nosso Pai Celestial e amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque Ele nos amou primeiro. Vamos deixar Ele guiar os nossos passos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos deixar Ele nos levar ao porto seguro. E eu deixo para a vossa meditação Provérbios capítulo 3. O sábio ama e obedece a Deus. Que Deus abençoe a todos.